Boa noite, Deuzerque. É um prazer estar escrevendo para seu canal. Me chamo Eduardo. Moro em Sobral, aqui no bairro de Novo Recanto. Se você estiver ouvindo isso agora, talvez ache que sou louco. Mas eu não estou aqui para convencer ninguém. Só quero contar o que vivi. Ou melhor, o que tenho sobrevivido desde os anos 80. Naquela época, eu era médico, recém-formado, cheio de planos, mas tinha uma obsessão que não compartilhava com ninguém: a vida eterna. Não era só medo da morte, era mais que isso. Era uma vontade doentia de vencer o tempo, de ver o mundo continuar enquanto eu permanecia jovem. Eu estudava tudo sobre isso, desde medicina regenerativa até rituais antigos, alquimia, o que você imaginar. Foi em 1983 que conheci um paciente diferente. Ele chegou no hospital em estado terminal. Disseram que ele não passava daquela noite, mas quando fiquei sozinho com ele, ele sorriu e disse meu nome. Eduardo, se quiser viver 50 anos a mais, eu posso te mostrar como. Achei que era delírio, mas ele tirou debaixo do lençol um envelope velho. Dentro havia um papel com um texto manuscrito, um símbolo estranho e uma frase que ainda ecoa na minha mente até hoje. Ofereça o sangue de quem você mais ama. Em troca, terá o tempo, mas não a paz. Na hora eu ri, mas levei o papel comigo. Só por curiosidade, eu dizia. Naquela época, eu era casado com a mulher mais doce que já conheci, Elisa. Ela era tudo para mim. Ou, pelo menos, era antes de eu decidir fazer o ritual. Foi numa noite de lua cheia. Montei o círculo com sal, velas, fiz tudo o que o texto mandava. E então, eu fiz. Não vou descrever como, nem como enterrei o corpo. Só vou dizer que doeu. Muito. Mas funcionou. Desde aquele dia, eu nunca mais envelheci. Minhas fotos de 1983 são iguais às de agora. A pele, o cabelo, tudo parado no tempo. Só que não foi de graça. Oi, tudo bem? Pode me chamar de Nicole. Eu moro aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, no bairro Passo das Pedras. Nunca fui de acreditar nessas histórias de assombração, nem em coisa de pacto ou maldição de família. Sempre achei que era exagero, invenção, sabe? Mas depois do que vivi, eu realmente não sei mais. Tudo começou quando a minha tia-avó faleceu, no começo do ano. Ela era a última moradora de uma fazenda da nossa família. Já bem antiga, num lugar mais afastado, que nem faz mais parte do município direito. A fazenda estava abandonada fazia tempo, mas como ela deixou tudo para mim no testamento, acabei herdando a propriedade. Fui até lá no começo de maio, sozinha, só para dar uma olhada. A casa era enorme, com aquele estilo antigo, madeira escura, telhado inclinado e janelas compridas. Estava bem mal cuidada por fora, mas dentro era como se o tempo tivesse parado nos anos 60. Cheiro de mofo, móveis cobertos com lençóis, quadros antigos de família, um deles inclusive com o rosto riscado com alguma coisa vermelha. Achei estranho, mas pensei que era só vandalismo. Passei o dia fazendo uma espécie de inventário. À noite, resolvi dormir lá. Levei um colchão inflável, lanterna, essas coisas. Tava tudo tranquilo, até a madrugada. Acordei por volta das 3 da manhã com um barulho vindo do sótão. Mas o estranho é que
parecia que alguém estava andando lá. Só que eu tinha trancado tudo. Pensei que talvez fosse bicho, rato grande, sei lá. Mas quando fui ouvir melhor, vi como se alguém arrastasse o pé. Tipo, um passo lento seguido de outro. E depois um sussurro. Está quase na hora. Eu congelei. Pensei que fosse minha cabeça. Respirei fundo. Tentei voltar a dormir, mas foi impossível. Comecei a sentir como se alguém me observasse de algum canto da casa. Uma presença. E ela ficava mais forte perto do antigo escritório do meu bisavô, que ficava nos fundos, trancado. No dia seguinte, procurei a chave e entrei. O lugar estava coberto de poeira, mas numa das gavetas da escrivaninha, encontrei um diário. Era do meu bisavô. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Ou pior, a não fazer. O diário falava de um pacto feito por ele com uma entidade chamada Senhor das Sombras. Segundo o que ele escreveu, para manter a prosperidade da família, todo primogênito deveria ser oferecido quando completasse 18 anos. Um sacrifício. Eu achei aquilo absurdo, coisa de um velho delirando. Mas aí veio o choque. Meu tio, irmão da minha mãe, desapareceu quando era adolescente. Ele sumiu aos 17 anos e 11 meses. Sempre disseram que foi envolvimento com drogas, mas nunca encontraram um corpo, nada. Eu tenho um filho, o João. Ele vai fazer 18 em 2 meses. Desde aquela noite na fazenda, comecei a ouvir o mesmo sussurro em casa, mesmo aqui em Gravataí. Às 3 da manhã, sempre a mesma voz. Está quase na hora. Já levei o João para um retiro, tentei bênção de pastor, de padre, joguei sal grosso, rezei, fiz de tudo. E as manifestações pararam por um tempo. Mas ontem, quando cheguei do trabalho, tinha uma marca desenhada no espelho do banheiro. Um símbolo estranho, feito como se alguém tivesse passado o dedo com vapor. E hoje, enquanto escrevo esse relato para vocês, eu ouvi de novo. Está quase na hora. Não sei o que vai acontecer quando ele fizer 18 anos, mas decidi que na véspera do aniversário dele, vou levar ele para bem longe, onde ninguém possa achar. Se isso for só coisa da minha cabeça, tudo bem, melhor assim. Mas se for verdade, talvez o pacto nunca tenha sido quebrado. Estou contando essa história aqui como um aviso, porque se mais alguém herdou alguma coisa suspeita, ou se existe algo parecido com isso na sua família, preste atenção. Às vezes o que parece lenda pode ser só o que sobrou de um aviso antigo. Fiquem em paz. E, por favor, não ignorem os sussurros. E aí, pessoal? Me chamo Rafael Alves, moro em Boa Vista, no bairro Centenário. Nunca pensei que um dia estaria mandando uma história para um canal como esse, mas eu não consigo mais guardar isso só para mim. Não tô pedindo que vocês acreditem. Só ouçam até o fim, porque talvez alguém aí esteja prestes a fazer a mesma burrada que eu fiz. Tudo começou há mais ou menos 1 ano. Eu era viciado em apostas. Tipo, de verdade mesmo. Não era só joguinho online, não. Eu vivia entrando em grupos, sites obscuros, jogando tudo que tinha e o que não tinha também. Perdi amigos, emprego, quase perdi minha mãe de desgosto. Mas mesmo assim, não conseguia parar. E como todo viciado, achava que a próxima aposta ia resolver tudo. Foi numa noite qualquer que tudo mudou. Tava chovendo fino, lembro bem. Eu tava indo para um lugar novo, um cassino clandestino que me indicaram no grupo do Telegram. Cheguei lá meio desconfiado. Era numa casa velha, afastada do centro, com a fachada toda apagada. Mas quando entrei, parecia outro mundo. Cheio de luzes, música ambiente, cheiro de charuto barato e uísque. Joguei. Perdi. Joguei mais. Até que no fim da noite,
quando eu já estava praticamente quebrado, ele apareceu. Um homem de terno preto, sem nome, sem sotaque definido, olhar fixo demais. Sentou do meu lado na mesa e falou assim, calmo, direto. Quer jogar uma última vez? Se perder, me dá sua alma. Se ganhar, recebe riqueza infinita. Eu ri na hora. Achei que fosse só encenação, sabe? Uma brincadeira de mau gosto, um teatrinho para me empolgar. Só que o ambiente mudou. Todo mundo ao redor ficou em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. Eu devia ter saído, mas, claro, eu aceitei. O jogo era simples. Uma moeda. Cara ou coroa. Eu escolhi coroa. Ele jogou. Caiu coroa. Na mesma hora, ele se levantou e sorriu, sem mostrar os dentes, e disse assim: nos veremos em breve. Aproveite sua sorte. No dia seguinte, acordei com notificações no celular. Ganhei uma aposta online que nem lembrava de ter feito. Depois uma empresa me chamou para um emprego com um salário absurdo. Fui ganhando dinheiro do nada, como se o universo tivesse virado a meu favor. Mas aí começaram os problemas. Primeiro foi minha sombra. Sumiu. Literalmente. Achei que fosse luz, ângulo, mas não importa onde estou, em qualquer horário, não tenho sombra. Depois, começaram os acidentes. Um colega de trabalho caiu do 10º andar durante uma reunião. Uma vizinha foi eletrocutada pendurando roupa. Meu cachorro foi atropelado dentro da garagem fechada. Pessoas próximas, todas morrendo de forma absurda, como se algo ao meu redor tivesse sugando a vida delas. E o pior, toda vez que tento sair da cidade, ele aparece. O mesmo homem. Do nada. No espelho retrovisor, no meio da estrada, na recepção do aeroporto. Ele só olha e diz: ainda não acabamos. Já tentei me livrar do dinheiro. Doei tudo, queimei parte, mas nada muda, nada impede. Ele me persegue como se estivesse esperando algo. Uma vez eu perguntei: eu ganhei, não ganhei? E ele só respondeu: ninguém ganha de verdade. Só adia. Agora eu tô preso. Como dinheiro, sim, mas sem paz, sem sombra. E rodeado de tragédias que parecem me seguir. Enviei esse relato porque talvez isso tenha acontecido com mais alguém. Talvez tenha outros jogadores por aí achando que deram sorte, mas não existe aposta sem preço. Se algum dia você topar com um homem de terno preto, sem nome, e ele te propor um jogo, não aceite. Mesmo se você estiver no fundo do poço, não vale sua alma. Oi, gente. Eu nunca imaginei que ia mandar uma história para um canal desses. Mas eu ando sem dormir direito e tenho a sensação de que, se eu não falar, isso vai acabar me consumindo. Eu me chamo Larissa. E não tem problema em citar o meu nome. Moro em Fortaleza, no bairro São Gerardo. Sempre fui uma pessoa sonhadora, daquelas que acreditam em alma gêmea, casamento, final feliz. Mas comigo nada dava certo. Todo relacionamento acabava do nada. Uns traíam, outros simplesmente sumiam. E teve até um que começou a me evitar sem motivo, como se eu fosse, sei lá, uma ameaça. Eu já tinha 28 anos e só queria formar uma família. Cheguei até a pensar que tinha algum tipo de maldição, sabe? Foi numa noite de sexta-feira, voltando da igreja, que tudo começou a mudar. Ou, pior, a desandar. Eu tinha passado em frente a uma pracinha aqui do bairro, quase deserta por causa da hora. Foi quando eu vi uma senhora sentada num banco, com uma sacola no colo. Ela me chamou pelo nome.
Sim, meu nome inteiro. Arrepiei na hora. Perguntei como ela sabia e ela só sorriu e disse: "Você só quer amar e ser amada. Eu posso te ajudar." Ela tirou da sacola um véu branco, bem antigo, de renda fina, com um brilho estranho, meio prateado. Disse que era um véu de promessa e que se eu usasse no meu casamento, meu amor seria eterno. Mas tinha uma condição: não poderia tirá-lo. Nunca. Aquilo me soou absurdo, mas naquela hora eu aceitei. Acho que foi o desespero. Peguei o véu e fui embora, meio sem acreditar. 2 meses depois, conheci o Daniel. Ele era diferente, gentil, educado, carinhoso. Em poucas semanas a gente já estava falando em casamento. Tudo aconteceu rápido demais, mas parecia perfeito. Quando chegou o grande dia, lembrei do véu. Ele ainda estava comigo, guardado numa caixa. Por impulso, ou talvez por medo de perder tudo de novo, eu decidi usar. No começo da cerimônia estava tudo normal. A igreja linda, lotada, todo mundo emocionado. Mas quando o padre falou: "Pode beijar a noiva", Daniel travou. O olhar dele ficou perdido, como se ele estivesse vendo algo atrás de mim. E então ele começou a sangrar pelos olhos. Não era um sangramento comum. O sangue escorria devagar, como lágrimas. Todo mundo entrou em pânico. A cerimônia virou caos. Ele desmaiou. A equipe médica disse que foi um surto raro, nunca tinham visto nada igual, mas ele sobreviveu. Depois disso, ele ficou diferente, mais frio, distante. Dormia mal, tremia à noite, e eu comecei a perceber outra coisa. Toda vez que eu tentava tirar o véu, mesmo depois do casamento, já em casa, uma voz sussurrava bem no meu ouvido: "Até que a morte nos separe, e ela nunca virá." Eu achei que era alucinação, estresse, mas não era. Porque toda vez que eu tentava mesmo tirar, algo acontecia. A luz piscava, os espelhos rachavam, uma presença estranha tomava o ambiente. O Daniel começou a evitar olhar para mim. Ele dizia que eu brilhava errado com aquele véu. Eu tentei jogar fora, queimei, e ele voltou. O véu voltou, sempre dobrado em cima da cama, limpo como novo. Hoje eu e o Daniel ainda estamos juntos, mas não como antes. A gente não se toca mais. Ele evita ficar sozinho comigo. E eu durmo de véu. Escrevi isso porque eu não sei o que esse véu fez com a gente. Não sei quem era aquela senhora. E o pior, não sei se ainda estamos vivos ou se só estamos presos nesse pacto. Talvez eu esteja seguro agora. Talvez. Mas toda vez que olha no espelho, eu não vejo mais o reflexo dele. Olá a todos que me ouvem e espero que estejam todos bem, pessoal. Me chamo Marcos Diogo, sou aqui de Maceió e moro no bairro de Santa Lúcia. Sinceramente, nunca fui de acreditar nessas histórias que a gente vê por aí. Sempre tentei explicar tudo com lógica. Mas o que aconteceu comigo foi muito estranho. E se você é pai ou quer ser, presta atenção no que vou contar. Pode ser que evite algo terrível. Eu e minha esposa, Juliane, tentamos ter filhos por mais de 7 anos. Fizemos todo tipo de exame, tratamento, simpatia, mas nada dava certo. Isso foi acabando com a gente, sabe? Eu via no olhar dela aquela mistura de tristeza e culpa que a gente carrega quando sente que o mundo tá andando e a gente ficou parado no tempo. Foi numa dessas fases mais difíceis que um conhecido do interior me falou sobre um médico alternativo. Um senhor que vivia isolado numa cidadezinha a umas 4 horas de Maceió. Disse que ele ajudava casais a realizar o sonho da paternidade, mas que não aceitava dinheiro. Era só um favor futuro.
Na hora achei estranho, mas quando você está desesperado, você faz qualquer coisa. Fomos até lá. A casa dele parecia a saída de um filme antigo, toda de madeira, cheia de imagens esquisitas nas paredes. Ele era um homem calmo, mas com um olhar que incomodava. Era como se ele enxergasse por dentro da gente. Ele olhou para mim e para Juliane, colocou a mão no ombro dela e disse: "Posso dar a vocês um filho perfeito, mas um dia vou cobrar um favor. Só isso." A Juliane me olhou e a gente aceitou, sem pensar. Só dissemos sim. 2 meses depois, ela estava grávida. Os exames mostravam um desenvolvimento perfeito. Nenhum problema, nenhum desvio. Quando o bebê nasceu, foi um momento de paz. Só que tinha algo estranho desde o início. Ele nunca chorava. Nem quando caiu pela primeira vez, nem durante vacina, nem ao nascer. E os olhos eram completamente pretos, sem íris, sem branco, como 2 pedras de obsidiana. A gente tentou ignorar. Dissemos que podia ser genético, alguma condição rara. Os médicos não tinham explicação. Passaram-se 5 anos, até que numa noite comum, ele, que até então mal falava, me encarou no corredor escuro da casa e disse com a voz mais calma do mundo: "Papai, você me deve uma vida." Na mesma noite, Juliane teve um pesadelo tão intenso que acordou gritando. Disse que o filho estava diferente no sonho, que tinha chifres e olhos de fogo. Achei que fosse só um sonho ruim. 2 dias depois, ela sumiu. Saiu para comprar pão. Nunca mais voltou. Ninguém viu. Nenhuma câmera pegou, nada. O que me assusta é que o menino não perguntou pela mãe. Ele só me olhou naquela noite, me entregou um desenho feito de lápis vermelho. Era um bonequinho com um X nos olhos e uma mulher caindo num buraco. Desde então, o menino tá calmo. Muito calmo. Até demais. Ele obedece tudo. Nunca faz birra, nunca chora. Mas às vezes fica horas olhando para mim, como se esperasse alguma coisa. Outro dia eu tentei rezar. Tentei levar ele para a igreja. Ele vomitou ao chegar perto da porta. Eu tô mandando esse relato porque eu sei que parece loucura, mas se você ouvir falar de alguém que faz favores assim, por favor, recuse, porque a dívida vem. Pode demorar anos, mas ela chega. E o preço, amigo? O preço pode ser alguém que você ama. Hoje eu tô seguro, pelo menos por enquanto, mas toda noite, às 3 da manhã, o meu filho acorda sozinho, vai até a porta do meu quarto e sussurra: "Falta só mais um." Olá, Deuzerk. Quero começar dizendo que seu canal foi o meu maior achado desse ano. Assisto todos os dias enquanto arrumo a casa. Sem enrolação, vamos para o meu relato. Meu nome é Juliana Pietra Alessandra Salles. Moro em Aracaju, no bairro 18 do Forte. Sempre fui apaixonada por arte. Desde criança desenhava nas paredes, nas cadernetas da escola, em qualquer canto que sobrasse tinta. Cresci com o sonho de ser uma artista reconhecida. Mas a verdade é que ninguém queria minhas obras. Foram anos tentando. Vendi quadro por R$50 na feira da cidade. Abri exposição que ninguém apareceu. Ouvi 1000 vezes que meu estilo era muito pesado. Cheguei a pensar em desistir. Até que um dia, voltando para casa à noite, depois de mais uma exposição vazia, passei por uma ruazinha estreita que nunca tinha notado antes. No fim dela, havia uma galeria pequena com uma vitrina embaçada e uma única pintura exposta. Um quadro sem rosto. Só uma silhueta escura com um fundo vermelho. Senti algo me puxar. Entrei. O lugar parecia fora do tempo. Frio, silencioso, com obras que me deixaram arrepiada. Todas com rostos deformados, cenas estranhas, como se gritassem. Lá dentro, um homem apareceu do nada, alto, magro, com a pele muito pálida e um sorriso que parecia colado. Ele me olhou como se já me conhecesse e disse:
Você pinta com a alma, e é isso que vendemos aqui. Ele ofereceu um contrato. Disse que eu teria fama, dinheiro, respeito, mas que em troca eu deveria pintar só o que sentisse de verdade, sem filtros. Assinei. Na semana seguinte, meu nome explodiu nas redes. Minhas obras estavam sendo compradas por colecionadores. A mídia local me chamou de a nova sensação nordestina da arte contemporânea. Mas aí os quadros começaram a mudar. Um que eu havia pintado como um simples retrato abstrato de uma mulher sorrindo, dias depois mostrava a mesma mulher caída no chão, com o pescoço virado de um jeito impossível. Pensei que era paranoia, mas ela, a mulher, morreu. Acidente de moto. O rosto dela ficou exatamente como estava no quadro. Depois foi um colega de infância. Pintei um lago com sombras. Quando voltei no dia seguinte, havia um corpo boiando no canto da pintura. Ele morreu afogado na Barra dos Coqueiros num outro fim de semana. E cada nova pintura trazia alguém conhecido, vivos quando eu pintava, mortos logo depois. Fui tirar satisfação com o dono da galeria. Ele me recebeu do mesmo jeito, como se estivesse esperando. Cada obra consome uma alma. É por isso que elas brilham. Você pinta a dor antes dela acontecer. Eu perguntei por quê. Por que eu? Por que isso? Ele só disse: você quis ser eterna e a eternidade cobra. Então ele apontou para uma tela coberta num canto da galeria. Eu nunca tinha visto antes. Quando puxei o pano, quase caí para trás. Era eu mesma, pintada em um corredor escuro com os olhos arrancados. A assinatura embaixo era minha. Mas eu juro que nunca pintei aquilo. Desde então, parei de pintar. Não encosto mais em pincel, tinta, nada. E sim, meu nome ainda corre por aí. Me chamam de artista enigmática. Acham que sumi por causa de alguma fase conceitual. Mas a verdade é, eu não quero pintar minha própria morte. A tela ainda está lá. Eu sei. Às vezes sonho com ela. E toda vez que passo perto daquela rua, que nem sempre aparece, sinto que estou sendo observada. Como se o dono da galeria ainda estivesse me esperando para terminar o que eu comecei. Por enquanto estou segura, mas sei que um dia ele vai voltar. E quando voltar, talvez ele peça a última assinatura. Boa noite, amigos do canal. Olá, Deusnek. Não tem problema em dizer meu nome e onde eu moro. Sou o Vinícius Cardoso. Moro em Ariquemes há mais ou menos 11 anos, Rondônia, no setor 04. Nunca fui desses de acreditar em sobrenatural, magia, pacto, nessas coisas. Mas depois do que aconteceu comigo, tem coisa que eu simplesmente não consigo explicar. Tudo começou de um jeito bem normal. Tinha ido com um amigo num leilão de móveis antigos. Sou meio fissurado nessas paradas retrô. Gosto de restaurar e deixar no meu quarto. Acabei comprando um espelho de moldura escura, todo trabalhado, meio gótico. O vendedor disse que era do começo do século passado e que ninguém queria ficar com ele. Achei exagero. Levei para casa no mesmo dia. No começo, era só um espelho. Ficou bonito encostado na parede do meu quarto. Mas na primeira noite, eu percebi uma coisa estranha. Eu estava deitado, prestes a dormir, luz apagada, só o celular na mão. E foi aí que senti aquele arrepio, aquela sensação de que alguém estava me olhando. Levantei o olhar para o espelho e o reflexo não se mexia como eu. Eu virei a cabeça, o reflexo demorou. Sério, ele estava me olhando, mas como se fosse outra pessoa ali. No dia seguinte, tentei me convencer que era sono, cansaço, ilusão. Mas isso virou rotina. Sempre à noite, o reflexo começava a agir por conta própria. Sorrisos fora de hora, piscadas. Às vezes, ele me chamava com o dedo. Até que uma noite, ele falou. Sim, falou. Você tem tudo o que quiser. É só me dar algo pequeno em troca.
Na hora achei que tinha surtado, mas fui idiota, curioso, e perguntei: de por quê? Seu cabelo, só um punhado. Cortei um pouco e deixei num pratinho em frente ao espelho. No outro dia, ganhei uma grana com uma aposta boba que tinha feito no Pixbet. Coincidência? Talvez. Mas aí ele pediu um dente. Disse que o próximo desejo seria maior. Relutei, mas arranquei um que já estava meio frouxo, no fundo. Coloquei ali. Na mesma semana, consegui um emprego que estava tentando fazia 2 anos. Salário alto, tudo certo. A vida estava melhorando, mas eu já não conseguia me olhar no espelho sem sentir medo. O reflexo sorria o tempo todo. Os olhos eram escuros demais, como se fossem fundos, sem fim. Ontem, ele fez o último pedido. Só mais um olho e você terá tudo o que deseja. Foi ali que entendi que nunca era o último. Que aquilo não era só um reflexo. Era algo preso ali dentro, se alimentando de mim, me trocando aos poucos. E o pior, quando me olhei hoje de manhã, não me reconheci. Meu rosto ainda era o meu, mas os traços estão mudando. A expressão não é minha. Parece que ele está vencendo. Hoje, guardei o espelho no depósito do meu tio. Tranquei, cobri com um pano preto, deixei no fundo, onde não entra luz. Não destruí, ainda não sei porquê. Talvez uma parte de mim ainda queira fazer o último pedido. Talvez eu já nem seja mais totalmente eu. Se você for como eu, curioso com essas coisas antigas, ou for a um leilão e ver um espelho bonito demais para estar barato, não compre, porque ele pode estar esperando alguém novo, alguém disposto a dar só um pedacinho. Oi, eu me chamo Clara Giovanna. Moro em Maceió, aqui no bairro de Jatiuca. Sei que meu nome é grande, mas nunca imaginei que minha vida ia ficar maior ainda do que ele. Em terror. Quem mora por aqui talvez conheça o antigo restaurante da minha família, o Solar do Marujo. Ficava numa esquina tranquila, perto da praia. Meu avô fundou aquele lugar nos anos 60 e todo mundo dizia que a comida dele era de outro mundo, literalmente. Só que, com o tempo, ele ficou doente, passou o restaurante para o meu pai e quando meu pai morreu, eu herdei. Sempre quis manter o restaurante vivo por respeito à família, mas desde que assumi, algo estranho começou a acontecer. Os clientes sumiam. Não era sumir, tipo, nunca mais voltar para comer. Eles realmente desapareciam. Um casal almoçava e ninguém nunca mais ouvia falar. Uma mulher comia uma moqueca, elogiava, pagava, saía e puf! Como se tivesse sido apagada do mapa. Nenhum registro de saída, nenhuma câmera pegava, nenhuma pista. Pensei em fechar tudo, até que um dia achei um compartimento escondido atrás da despensa. Dentro tinha um diário antigo com a letra tremida do meu avô. E foi aí que a verdade me bateu como um soco no estômago. No diário, ele escrevia sobre o banqueteiro, um ser que apareceu para ele no auge do desespero quando o restaurante ia falir. Ofereceu sucesso e longevidade em troca de uma condição. Cada prato servido aqui prolonga minha vida, mas consome a de outro. E quanto mais gente comesse, mais ele viveria. E o pior, ele nunca parou. O diário ainda dizia que se alguém herdasse o restaurante e não renovasse o pacto, as consequências seriam assumir o lugar do antigo mestre de mesa. Eu achei que era loucura de velho, até que as coisas pioraram. Uma noite, fui até o restaurante mais tarde para pegar uns documentos. Estava fechado, sem ninguém, mas a cozinha estava funcionando sozinha. Panelas fervendo, faca picando sem mão, o cheiro da comida se espalhando como se tivesse uma equipe inteira lá. Só que não tinha ninguém, só sombras. Sombras vestidas de garçom, andando como se fossem normais,
mas com sorrisos grandes demais, largos até o queixo e olhos brilhando no escuro. Eles me olharam e um deles sussurrou com uma voz rouca: "A casa precisa continuar servindo." Saí correndo naquela noite. Fechei as portas, botei cadeado, lacrei tudo. Hoje, o restaurante está parado. O prédio ainda é meu, mas toda noite as luzes da cozinha se acendem sozinhas. E quando passo por lá, ouço o barulho dos pratos sendo servidos. Sinto o cheiro de comida fresca e, às vezes, escuto a voz do meu avô vindo lá de dentro. "Mais um prato, Clara. Só mais um." Tô mandando esse relato para alertar, porque herança de família nem sempre é bênção. Às vezes, só é a última etapa de um pacto antigo que você nunca pediu para entrar. E se um dia você estiver em Maceió e encontrar um restaurante aberto à noite, com um cheiro irresistível vindo da cozinha, não entre. Não importa o quanto esteja com fome. Fala, pessoal. Meu nome é Diego. Eu sou de Linhares, Espírito Santo. Moro no centro. Sempre fui apaixonado por música, mas vou ser sincero, eu era só mais um. Sabe aquele tipo de músico que toca em barzinho, posta vídeo no Instagram, recebe meia dúzia de curtidas e pronto? Era eu. Já tinha pensado em largar tudo. Tava cansado de tentar. Cansado de me sentir invisível. Foi numa dessas noites de desânimo que tudo começou. Tava chovendo fraco e eu resolvi dar uma volta para esfriar a cabeça. Entrei num sebo meio escondido, ali perto da rodoviária velha. Gosto de procurar partituras antigas, às vezes acho coisa legal para treinar. Mas naquele dia, eu encontrei ela. Era uma folha amarelada, com símbolos estranhos e notas que pareciam quase desenhadas à mão. Num canto, tinha uma assinatura em latim, em letras rubras. Lúcifer, 1666. Achei que fosse só uma provocação artística, uma brincadeira gótica. Mas a melodia era hipnótica. Quando toquei no violão, a música parecia sair sozinha, como se meus dedos soubessem exatamente o que fazer. Postei um trecho. No dia seguinte, o vídeo estava explodindo. Gente compartilhando, comentando, dizendo que era a música mais intensa que já ouviram. Ganhando seguidores, convite para tocar em evento, contrato com produtora. Tudo isso em menos de uma semana. Só que as coisas começaram a mudar. A letra da música não tinha palavras no começo, mas com o tempo, versos começaram a surgir. Do nada, apareciam escritos na folha toda vez que eu acordava. E o pior, eram nomes. Nomes de pessoas que eu conhecia. O primeiro nome foi da minha ex. Uma semana depois, ela sofreu um acidente bizarro. Foi atingida por um raio, num dia de céu limpo. O segundo nome foi do meu melhor amigo, Bruno. Ele era meu parceiro de banda, praticamente um irmão. Disse que não curtia aquela música, que tinha algo errado com ela. 3 dias depois, caiu da sacada do prédio dele. Morte instantânea. Voltei correndo para ver a partitura. Um novo verso tinha aparecido. Só mais um nome. E a próxima obra será a sua sinfonia final. Desde então, parei de tocar a música. Queimei a partitura. Ou tentei. Mas no dia seguinte, ela estava inteira em cima do meu teclado. Como se nada tivesse acontecido. Toda vez que entro no quarto, sinto como se alguém estivesse me observando do canto. Às vezes discuto a melodia soando sozinha, mesmo sem encostar no instrumento. O verso continua lá, e mais uma linha surgiu ontem à noite. Está escrito: o maestro não pode abandonar o palco. Hoje eu vivo com medo. Não toco mais para ninguém. Me afastei das redes. Mas a música ainda está comigo, dentro da cabeça. E cada vez que tento esquecer, ela fica mais alta.
Escrevi esse relato como um aviso, porque se você encontrar alguma partitura antiga, sem origem, com assinatura estranha, não toque. Porque, às vezes, quando algo parece bom demais para ser verdade, é porque você não leu as entrelinhas do pacto. Meu nome é Beatriz e pode usar meu nome, não tem problema. Moro em Teresina, em Primavera. Sempre fui uma pessoa calma, daquelas que gosta de ficar em casa, cuidar das plantas, ouvir uma música baixinha no fim da tarde. Meu orgulho sempre foi o meu jardim de rosas vermelhas. Digo isso porque aqui no bairro muita gente passava na frente da minha casa só para ver aquelas flores. Elas eram perfeitas, sempre vivas, sempre abertas, mesmo no calor insuportável ou nas chuvas fortes que às vezes caem por aqui. Todo mundo perguntava meu segredo. Eu só sorria. Dizia que era amor, cuidado, adubo certo, essas coisas. Só que a verdade é outra. Eu nunca pensei que ia contar isso para alguém, mas está ficando difícil demais de esconder. Aconteceu numa noite de segunda-feira. Eu estava no quintal bem tarde, com a mangueira na mão. O céu estava escuro, sem lua, e o silêncio era total. Só o barulho da água caindo sobre as folhas. Foi aí que percebi que não estava sozinha. Senti aquele arrepio, aquela sensação gelada que sobe pela espinha. Quando me virei, vi a Dona Lourdes, minha vizinha, de frente, me observando do portão. Mas não era curiosidade, era medo. Ela olhava fixo para o chão, e eu segui o olhar dela. Foi aí que percebi que a água que escorria entre as pedras não era água, era vermelha. Dona Lourdes não disse nada, só murmurou: "Eu vi", e saiu andando rápido. Naquela noite eu não dormi, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguém ia descobrir o que mantenho escondido há anos. A verdade é que, quando eu era jovem, bem jovem, fiz um pacto. Eu era pobre, doente e desesperada para viver. Um dia, sozinha no meio do mato, encontrei uma árvore antiga, seca, mas com raízes expostas que pareciam pulsar. E ali eu ouvi uma voz, vinda debaixo da terra. Me ofereceu beleza, juventude eterna e saúde. Em troca, eu teria que cultivar rosas. Mas não qualquer rosa. Cada flor que florescesse ali seria uma vida consumida. Na época, eu pensei que fosse loucura, mas aceitei. Fiz um corte na mão e reguei o solo. 3 dias depois, as primeiras rosas brotaram. E desde então, elas nunca morreram. E eu também não. Tenho mais de 70 anos, mas pareço ter 40. Só que o preço veio. Primeiro eram apenas gotas, depois feridas mais profundas. A terra exigia mais, e às vezes não era só o meu sangue. Algumas flores nasceram depois de acidentes esquisitos no bairro. Um atropelamento, uma queda misteriosa, gente que desapareceu. O jardim crescia junto com o meu medo. Esses dias pensei em parar, em deixar secar tudo. Mas naquela madrugada sonhei com a voz de novo. Ela sussurrou: "Se parar, as flores morrem e tudo o que foi roubado será cobrado de uma só vez." Acordei no dia seguinte com o rosto enrugado, só por pensar em desistir. Foi um aviso. Hoje continuo regando. Faço o que precisa ser feito, mas com cuidado. Tento manter só o mínimo. Mas às vezes acordo com o som de passos no quintal
e tem mais rosas abertas do que eu lembrava de plantar. Tô mandando esse relato porque alguém vai ter que cuidar disso depois de mim. Alguém vai encontrar esse jardim. E quando encontrar, por favor, não toque nas flores. E aí, galera? Estão gostando desses relatos? Deixa seu like, já se inscreve aqui no canal para não perder as novas histórias. Aproveita e já deixa aí nos comentários de onde você está vendo. Eu vou te deixar aqui na tela esse outro vídeo aterrorizante. Pode clicar, tenho certeza que você vai adorar. Espero você lá. Até a próxima.